Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fabiano Caruana brilhou no Tata Steel aí 2020, vencedor do Tata Steel 2020. Vamos ver essa partida, Caruana de brancas contra o Yu Yangyi. A partida é bem interessante, o Caruana abre aqui com o peão do rei E4, o Yu Yangyi responde com E5. Cavalo em F3, cavalo em F6, o Yu Yangyi vai para a defesa russa, aí a defesa Petrov. E enfim, as brancas estão atacando o E5 e as negras contra-atacam aqui o ponto de E4. E o Fabiano Caruana vai para o ataque moderno aí da defesa Petrov, faz o lance D4. Muito legal essa linha do Caruana, vamos ver ele jogando aqui. Cavalo por E4 foi jogado e agora bispo D3. O Caruana entrega um peão aí para acelerar o seu desenvolvimento. D5 aqui pelo Yu Yangyi e agora cavalo por E5 pelo Caruana, recuperando aí o peão. Cavalo D7 pelo Yu Yangyi, roque, cavalo por E5, D por E5 e agora cavalo C5 atacando aí o bispo. Bispo em E3, desenvolvendo mais uma peça. C6 aqui pelo Yu Yangyi e agora essa posição já ocorreu aqui entre o Adams contra o Yu Yangyi, inclusive em 2017. E o Adams nessa posição de brancas jogou o lance bispo E2. A partida acabou no empate. E o Caruana já faz um lance que nunca ninguém jogou, o lance F4 aqui nessa posição. Muito interessante, uma novidade aí. Então, já no tabuleiro. Cavalo por D3, dama por D3 e agora G6 pelo Yu Yangyi. Cavalo C3, B6 e agora torre de A aqui em D1. Bispo G7 e um lance muito instrutivo aqui do Caruana nessa posição. Vamos olhar a estrutura de peões? Vamos olhar a estrutura de peões. Bom, o Caruana tem 4 peões contra 3 na ala do rei e o Yu Yangyi tem 4 peões contra 3 na ala da dama. O Caruana faz um lance B4, é o ataque da minoria, mais uma vez acontecendo aí no Tata Steel. Esse tema aí ele é muito forte, é um tema estratégico muito forte, onde as brancas aqui vão tentar desestabilizar aqui os peões das negras com uma minoria mesmo. Aqui o Yu Yangyi segue com o bispo F5 atacando a dama do Caruana. O Caruana vem com dama em E2 e agora dama C8. Você fala, legal, agora o Caruana então vai jogar o lance B5 e vai fazer aí o ataque da minoria e danificar os peões do Yu Yangyi. Calma pessoal, calma, porque dama C8 aqui pelo Yu Yangyi está ameaçando o bispo aqui em G4, que não é muito bem-vindo, esse lance. Então o Caruana faz aqui o lance H3, evitando aí o bispo G4. Agora o Yu Yangyi dá roque e você fala, legal, agora o Caruana vai fazer aí o ataque da minoria e vai jogar B5. Calma pessoal, calma, porque agora depois de B5, vai existir uma pressão forte aqui em C2. Por exemplo, B5 não foi o lance jogado, C por B5, cavalo aqui por B5 e as negras podem capturar aqui em C2, Então tudo isso tem que ser muito bem preparado. Depois de roque o Caruana enche o peito de coragem e faz o lance G4 aqui, então estourando a cobertura de peões do rei, mas realmente interessado aí em conseguir fazer o avanço B5. Depois de bispo E6, agora sim está tudo pronto para o ataque da minoria. B5, interessante. O Yu Yangyi segue aqui com F5 e agora E por F6 en passant, bispo por F6, o cavalo aqui em C3 está atacado, portanto bispo D4. Bispo por D4, cheque, torre por D4 e agora sim, o ataque da minoria se faz eficaz aqui, porque depois de C por B5 e cavalo por B5, as pretas têm um peão bem enfraquecido aqui em D5. A partida continuou com bispo D7, agora torre por D5, faturando aí um peão, então, e depois de bispo por D5, torre por B5, o Caruana está com um peão a mais. Rafael, bispo D7 não foi um erro então, Por que ele abandonou esse peão aqui de D5, Poderia ter jogado, por exemplo, dama C6. É verdade, talvez dama C6 fosse um lance aí um pouquinho mais preciso, Então ele colocaria mais uma proteção aqui nesse peão isolado. A dama continuaria defendendo o bispo e também, de certa forma, pressionando a dama para continuar protegendo lá em B5, Então o lance bispo D7 não foi um dos lances mais precisos, mas a partida segue então com torre por B5, D5, bispo por B5, torre por B5 e agora dama C3. Talvez a ideia do Yu Yangyi, um super grande mestre aí, tenha sido realmente jogar esse final com um peão a menos, mas pelo menos simplificou, trocou peças e vai tentar explorar o rei exposto aqui do Caruana, Um grande mestre não faz nada à toa, em geral não dá ponto sem nó, Então aqui talvez tenha sido essa
a ideia do Yu Yangui, jogar com essas peças pesadas mesmo com o peão a menos e partir para o rei exposto do Caruana. Bom, tá, aqui já está ameaçando uma entrada em G3, peão caindo em H3, portanto torre B3 defendendo, dama C5 cheque rei G2 e agora a torre de A em E8 atacando aí a dama do Caruana. O Caruana vem com a dama para D2 e agora torre em E4, colocando pressão aqui no ponto de F4 e também passando a torre para frente da dama. Torre em F2, agora a dama C6, colocando a dama numa perigosa diagonal, rei G3 saindo da diagonal e torre aqui em C4, botando pressão no ponto de C2. Torre D3 foi jogada e agora a torre em F7 aqui pelo Yu Yangui. Torre D6 pelo Caruana atacando a dama vem para C5 e agora o Caruana mais uma vez se enche de coragem e faz aqui o lance F5. O Caruana não se preocupa em estourar ainda mais a cobertura do seu rei. Ele vai partindo para essa maioria aí de 3 contra 2 aí agora, tentando abrir a posição para a dama também poder entrar. Enfim, o Caruana, mesmo com o rei aberto aí, vai indo para cima. A partida seguiu com dama E5, cheque, rei G2, torre aqui em C3, ameaçando uma entrada aqui em G3. Vale dizer que nessa hora os dois jogadores estão com muito pouco tempo no relógio. Eles precisam chegar no lance 40 para ganhar mais meia hora cada um, estão apenas aí no lance 32. Então aqui é tiroteio para todo lado, né? A partida seguiu com torre F3 agora, segurando aí a entrada em G3. Torre por F3, rei por F3 e agora a torre aqui em E7, dobrando na coluna E. Torre D5 atacando a dama em E4 cheque, rei G3 e aqui rei G7 pelo Yu Yangui. A partida continuou com torre D6 e agora dama em E5 cheque, rei aqui em H4, G por F5, dama em H6 cheque, finalmente o Caruana consegue entrar aí na posição, rei G8 e torre D8. Ufa! O Caruana chegou aí no lance 40, né? Fez o dele. Aqui o Yu Yangui tem que fazer o dele, joga a torre E8 e também faz aí o lance 40 e ambos os jogadores ganham mais meia hora aí no relógio. Mas o que sobrou aí depois dessa correria para chegar no lance 40 é uma posição vantajosa aqui para o Caruana, porque agora ele com todo o tempo do mundo para pensar, faz aqui o lance torre D7, né? Colocando uma pressão aqui no ponto de H7. A partida seguiu com torre E7 defendendo, mas agora a dama G5 cheque, rei F7 trazendo uma proteção aqui para a torre, que está atacada duas vezes. E agora torre por E7, dama por E7, dama por E7 cheque, rei por E7 e G por F5. Puxa, no final das contas aí, depois dessa confusão, né, o Caruana terminou com um peão a mais. E vamos ver, será que esse final é vencedor para o Caruana? A partida seguiu com rei F6, rei G4 protegendo o peão de F5. Rei E5, rei G5. B5 pelo Yu Yangui. Quem sabe, né, ele consegue já acelerar aí esses peões, né, para capturar lá em C2 e criar e passar o seu peão, né? No entanto, aqui depois de C3, o Yu Yangui abandonou aí a partida, né? Por que, Rafael? Por que ele abandonou? Poxa, tem tanto jogo ainda. É que aqui esse peão aqui, enfim, as brancas vão promover primeiro, né? Já tá um peão avançado. E aquela coisa, né? Se o rei das negras resolver ir para cima do peão, o peão das brancas promove rapidinho, né? E se o rei das negras ficar tentando segurar aqui a defesa desse peão, não tem jeito. As brancas vão jogar com H4, H5 e vão promover o peão primeiro, né? Vejam que o rei não consegue proteger o peão sem dar a casa de F6 para o rei adversário, né? Então, por exemplo, uma possível continuação aqui. A5, né? Tentando, enfim, passar peão e tudo mais. A3 segurando. A4 passando a vez viria H4, por exemplo. E agora o rei não consegue mais segurar a casa de F6, né? Teria que jogar rei D5, por exemplo, e aí o rei ganha a casa de F6. Ah, mas aí as negras vão para cima do peão. Rei C4, por exemplo, rei E6. Rei por C3, F6. B4, A por B4, A3. Tá certo, as pretas também vão fazer uma dama. F7, A2, F8, A1. Oh, daria para ter jogado, hein, Rafael? O problema todo é essa configuração aqui do rei na mesma diagonal da dama, distante de uma casa, né? Depois de dama G7, cheque, não tem como proteger, como defender. A dama tá caindo lá em A1, né? Então rei por B4, dama por A1. E aqui fica mais claro que esse final é vencedor para as brancas, né? Então por isso que depois de C3, aqui o Yu Yangui, um grande conhecedor de finais, ambos aí conhecedores de finais, né? Grandes estudiosos aí do xadrez. Aqui o Yu Yangui sabia que com todo o tempo do mundo ainda, o Caruana, né? Ele não teria problemas aí em vencer aí a partida. Legal, né? Vamos dar uma olhada nas estatísticas aqui do chess.com, olha só. O que é isso, né, pessoal? 99,3% aí de precisão para o Caruana, 96,8% de precisão para o Yu Yangui.
a precisão monstruosa dos dois jogadores, né? 36 dos lances do Caruana foram os melhores contra 29 do Yu Yangui, um lance excelente para o Caruana, 2 bons para o Caruana, apenas 4 para o Yu Yangui, 7 lances aí de livro, uma imprecisão e um erro só do Caruana, 8 imprecisões e um erro do Yu Yangui. Muito preciso aí dos dois lados, né? Se a gente olhar aqui no gráfico, o Yu Yangui realmente foi segurando a pressão, mas uma hora não deu mais, né? Uma hora não deu mais. Vamos dar uma olhada, vamos voltar lá para o Lichess e ver onde que o Yu Yangui poderia ter segurado um pouco mais, né? É que aqui com muito pouco tempo no relógio, no lance 37, tiroteio para tudo quanto é lado, né? O Caruana faz aqui o lance torre D6, e aí as pretas poderiam aqui jogar o lance G por F5, tentar expor aí o rei também, né, do Caruana, mas precisaria de muita coragem, né, para jogar isso, porque viria dama G5 cheque, depois de rei H8, por exemplo, torre D8, né, parece que as pretas vão levar checkmate aí, mas não, torre E8, dama F6, as pretas seguram aqui, por incrível que pareça, rei G8, torre por E8, dama por E8, né, dama G5 cheque, rei H8, dama por F5, ah, Rafael, mas nessa continuação o Caruana teria um peão a mais. É que não forçaria a troca de damas, né? O problema da continuação que realmente ocorreu na partida é que o Caruana conseguiu forçar a troca de damas e foi para um final de rei e peões com um peão a mais, que nesse caso era vencedor. Aqui as pretas poderiam ficar dando muitos cheques aqui e provavelmente empatariam, né? Dama E1, enfim, aqui vai ter cheque a perder de vista, né? Então, por isso que poderia ser uma possível continuação aqui para o Yu Yangui, né? Talvez as pretas consigam empatar um final como esse, né? Mas realmente aí depois do lance não foi jogado, né? G por F5, aqui jogou dama E5 cheque e ainda permitiu a entrada do rei aqui em H4. Mas é aquela coisa com muito pouco tempo no relógio, né? E aí não deu mais. Quando jogou G por F5, olha a diferença. Foi assim que seguiu na partida, né? Olha a diferença. Aqui o Caruana consegue forçar a troca de damas, ó, depois de torre D8 cheque, torre 8 e torre D7, né, tem que jogar torre E7 e dama G5 e agora vai forçar a trocar todo mundo e ganhar um peão nesse final, né? Então essa aqui é a diferença, esse final aqui é vencedor, né? Não tem mais as peças pesadas. Bacana, né? Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Se você curtiu aí, gostou da partida, dá o seu joinha, dá o seu like. Se você gosta aí dos vídeos do canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se agora, aperta aí o botão, é muito fácil e você vai acompanhar aí os próximos vídeos do canal Xadrez Brasil, tá bom? É isso, pessoal, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!